também te digo uma coisa, não te livras de ir à oral. Pois, Porque não sei. nesta faculdade as orais são obrigatórias. São? Não interessa a média que tu faças Então na vamos prova cá. escrita. Professor Rocco Albuquerque, olá, como está? Bom dia. Correu bem a aula na semana passada? Muito bem, mas ficamos a meio. O problema é que o tempo foi curto, até porque tínhamos que dividir exatamente. entre o Dr. Ronco Albuquerque e também o Dr. Anselmo Pinto. Otorrinolaringologista. Laringologia. Como está? Bem, obrigado. Nós estávamos, portanto, não acabamos a nossa aula anterior, Sim. em que nós estávamos a falar da apneia do sono e a ligação com a doença vascular. Sim. Portanto, nós temos aqui o meu convite, o Dr. Anselmo Pinto, que é diretor do Serviço de Otorrinolaringologia em Famalicão, no Hospital de Famalicão, e que nos vai explicar da sua parte a importância da obstrução na apneia do sono. E trago um doente nosso que tem a apneia do sono, através da apneia do sono, ligado a todos aqueles fatores de risco e a somar a apneia do sono na sua doença vascular sistemática, portanto, sistematizada na parte cerebral, no coração e nas artérias dos membros inferiores, que é o Sr. Carlos Abreu. Mas, em primeiro lugar, eu gostava de apresentar o Dr. Anselmo Pinto, que nos vai falar sobre a parte ligada com a otorrino, a obstrução, portanto, das vias respiratórias que provocam então a apneia do sono. Muito bem. Dr. Anselmo, penso que tínhamos ficado na parte do diagnóstico e sucessivo tratamento. Exatamente. Quando nós falamos da apneia do sono, voltando um bocadito ao que se falou da semana passada, a apneia do sono essencialmente é uma situação em que há uma dificuldade respiratória. Pode ser uma dificuldade passageira, ou pelo menos não total, e temos uma hipoapneia, e podemos ter aquilo que mais vulgarmente se conhece, a apneia obstrutiva do sono. E aí há realmente uma obstrução. Esta obstrução pode ser, por exemplo, nas crianças causada por hipertrofia, por aumento daquilo que se conhece pelas adenoides, ou pelas amígdalas, ou pelas duas em simultâneo. Nos adultos é mais frequente esta obstrução por patologias a nível anatómico. É muito importante o excesso de peso. Claro. Quando nós nós já falamos que havia sintomas diurnos e noturnos, mas é normal aparecer a esposa que diz, eu já não consigo mais. Claro, e que relata esses episódios em que o seu companheiro, ou vice-versa, acorda quase sobressaltado, com aquela sensação de falta de ar. E este doente que nos aparece, nós tínhamos aqui nos slides e que nos mostrávamos. E o que é? Este doente aparece-nos na clínica e queixa-se que dorme mal. Ou porque é a esposa que conta. Há várias situações que podem ser causadas por isso. Eu tenho aqui neste slide uma série que são aqueles mitos que existem, quer dizer, as pessoas acham que o álcool que faz dormir melhor. Não, o álcool agrava o sono, perturba o sono, fragmenta o sono. Pode provocar sonolência. Pode provocar sonolência, mas a meio da noite vamos ter efeitos contrários. Mas vai perturbar o sono, não é? Exato. São coisas diferentes. Exato. Também é a utilização do chamado medicamento do amigo e da amiga, não é? Sim. E que toma para dormir. Isto pode-se agravar. Claro. Há pessoas que têm insónia e pensam que têm insónia e tomando um comprimido. Não, isto se agrava também. Os exercícios físicos devem ser feitos afastados do sono, não juntos. Não imediatamente antes de dormir, não é? Exatamente. O corpo reage a essa indução, não é? Há um erro muito frequente, quer dizer, ressonar é normal e é sinal de dormir bem e profundamente. É um erro crasso. Portanto, dormir em qualquer lugar não é um privilégio, porque realmente é sinal de que as pessoas não dormiram à noite. Claro, que tem essa necessidade. Portanto, chegamos agora à altura de perguntar como é que se diagnostica. E, portanto, há várias maneiras. Claro que a clínica é fundamental, não é? Nós temos que deixar um bocado a ideia de que os exames, os taxos, as ressonâncias e as análises e os exames são a parte fundamental. A parte fundamental é realmente a clínica. Mas há situações como por exemplo, as apneias do sono, em que nós fazemos em laboratório o estudo do sono, procuramos que seja um ambiente o mais acolhedor, o mais próximo de casa. Mais próximo de casa. Estes exames podem ser feitos em casa. Pronto, tem as suas limitações, os feitos em casa ou os feitos em laboratório, mas pronto, quer dizer, o que é preciso é que se estude. E estes estudos são importantes, nós fazemos uma ligação, parece muita coisa, parece muito incómodo, mas não, as pessoas normalmente dormem bem, sem problema nenhum. Doutor, as pessoas são induzidas a dormir? Não, senhor.
Não. Antes, pelo contrário, nós pedimos ao doente... Há recomendações como existem para fazer as análises em que temos que ir em jejum? Não. Temos que ir em jejum de medicamentos. Ok. Que é para ter um sono mais normal. Esse sono é gravado em vídeo e depois, posteriormente, nós fazemos a análise de todo o exame. Normalmente são entre 17 a 20 exames que se fazem simultaneamente e sincronamente. Portanto, vamos detectando em gráfico o que vai acontecendo ao coração, eletroencefalograma, uma série de exames. Doutor, e a que horas se faz este teste? À noite? À hora de preferência, pedimos que, por exemplo, este teste é feito à noite, mas há um teste que também se faz durante o dia. Mas este é para avaliar mais, que é o chamado o teste da latência múltipla, um deles, que é para verificarmos se a pessoa tem ou não tem hipersonolência. Isto são os testes especiais que se fazem. Mas este teste normalmente é feito à noite, de preferência seguindo o padrão do doente, não é do paciente que vai fazer. Exatamente. Como se estivesse a dormir em sua própria casa. Atuam-se registar durante esse exame alguma apneia prolongada? Entram para evitar que haja alguma complicação? Obviamente que os técnicos estão a acompanhar, não é? Têm informação específica, não é? Para qualquer patologia que possa acontecer, não é? Embora, como compreendo... É uma coincidência imensa, mas pode acontecer. Mas é um sono que está a ser vigiado e monitorizado sempre. Está vigiado sempre por dois técnicos durante toda a noite. É fundamental. Obviamente que se o exame for feito em casa, não é? Não há essa hipótese. Mas em determinados casos nós temos que seguir muito atentamente. Estar preparados, não é? Claro. Para seguir... O excesso de peso é o principal inimigo do sono? O excesso de peso é inimigo de toda a gente, não é? De todas as patologias. Mas em relação ao sono, 1 quilo é importante. E falando no tratamento, é importante o excesso de peso abdominal a nível do pescoço, por isso nós fazemos estas medidas para verificar. Estamos a ver, não é? Isso é importante. E nos seguintes também mostramos as patologias. Isto é importante. Começar a educar as crianças. A ideia de que... Estão aqui muitas que estão com atenção a ouvi-los. Parece-me que não são assim muito obesas. Mas é importante isso, porque comer, aquela ideia que nós tínhamos e que eu lembro quando era pequeno, é preciso comer muito para ficar bem. E ser gordinha que era saudável. É mau. Não é necessário. É mau e isto desta alimentação, crianças, o exercício físico é muito importante. É muito importante fazer exercício físico. Do tratamento da apneia, estes são fundamentais. É fazer exercício físico. Esse é o primeiro conselho que deixam os seus alimentação regrada, ter cuidado, evitar o stress, não levar para a cama os problemas durante o dia. Pelo menos tentar, não é? Exato. Fazer um esforço para isso. Fazer um esforço, fazer um momento de meditação durante o dia em que se faz a revisão do que aconteceu e do que vai fazer, não é? Evitar os computadores, os seu computador. Porque as pessoas estão muito ligadas. Eu penso que se esqueceu de uma coisa fundamental, que é o cigarro. Não esqueci, não. Eu sei que não esqueci. O tabaco é realmente, felizmente já não há aquela imagem de fumar ser moderno e ser elegante. Não é. Acabou. Quer dizer, acabou, não é isso, felizmente. Mas o tabaco é extremamente importante. O tabaco, o álcool, o exercício físico é importante. Depois passamos para o tratamento que, depois de sem usar estas regras, não vale a pena fazer nenhum tratamento. Vale a pena então desistir. Porque, usando estas regras, a chamada higiene do sono, depois tínhamos os tratamentos. Podem ser tratamentos utilizando um dos tratamentos mais eficazes, que é realmente contrariar o problema. O problema qual é? É uma obstrução. Há um colapso da via aérea. Porquê? Porque quando inspiramos, criamos uma pressão negativa. Bom, então vamos criar uma pressão positiva. É o que faz estas máscaras. Há um aparelho que detecta quando o indivíduo vai inspirar e, nessa altura, aumenta a pressão. Há vários tipos de máscaras, há um processo de adaptação. E o doente dorme com estas máscaras, não é? Dorme com estas máscaras. E não poderá ficar dependente destas máscaras para... Felizmente que ficam. Tem que ser sempre. Porque a situação é esta. Nós temos uma situação... É irreversível. Nós temos uma situação permanente na maioria dos casos. E, portanto, e perguntar às pessoas, como aqui o Sr. Abreu, já vamos saber. Ele sabe que não quer deixar isto.
Doutora Selma, e esse problema de desobstrução das vias respiratórias não é possível fazer por cirurgia? É possível. O que eu não queria era dar aquela importância que às vezes se quer dar à cirurgia como se fosse a panaceia de tudo. Até porque havia já uma cirurgia que é a uvulopalatoffaringoplastia, que é um número muito pomposo, que é para dizermos que nós vamos tratar o palato, e vamos tratar a úvula, e vamos tratar os pilares amigdalianos. Vamos, sim, senhor. Mas tem indicações muito específicas, porque nós sabemos que ao fim de uns anos, grande parte destas cirurgias, e nós tivemos o privilégio de começar com estas cirurgias, ao fim de uns anos as pessoas voltam-se a queixar. Claro. Portanto, há casos como, por exemplo, a desobstrução do nasal, a tirar as adenoides, e isso é importante mesmo para as pessoas que não tenham, tenham obstrução. Não é? Agora, a chamada cirurgia, a grande cirurgia do palato, isso temos que ter... É coadjuvante. Nem toda a gente tem indicação de isso, não é? Guardado estava o pecado para quem o havia de fumar. Não de comer, de fumar. Quem fuma potencialmente está muito mais exposto à apneia do sono. É de tal ordem que nos Estados Unidos há clínicas que já dizem: fuma, não perde peso, não vale a pena tratar. Não vale a pena tentar. São radicais, não é? Não vale a pena tratar. Não tratam mesmo. Se de facto o paciente se recusa a fazer o principal tratamento, o que é que vale a pena estarmos... O principal tratamento é deixar de fumar e perder peso. E, portanto, vai ter que fazer higiene de sono, essas coisas todas. Mas, se o indivíduo se recusa a deixar de fumar, nós sabemos que vai ter implicações. Portanto, quer dizer, até em termos economicistas, é contrariado. Quer homens, quer mulheres. Quer homens e mulheres. Infelizmente, as mulheres agora estão a começar a ter mais problemas. Por causa mais difícil... Mais difícil de tratar público, doutor? Não sei porquê, mas realmente eu consigo que os meus doentes do sexo masculino deixem de fumar mais depressa do que as senhoras. As senhoras é muito... Nós tivemos no outro dia aqui uma senhora... As senhoras têm medo de engordar essa senhora, de fumar. Durante muito tempo foi operada, 8 anos esteve bem, voltou a fumar e voltou a ter os problemas. Por isso é preciso ver que é necessário deixar de fumar. E neste caso... Aliás, não sei se já acabaste de... Nós temos que saber da história do Sr. Carlos. Agora o resto do tempo, exatamente. Eu faria uma introdução. Este doente é um doente nosso, do Serviço de Cirurgia Vascular do Hospital São João, que deu entrada com um problema vascular. Mas, na história clínica, há um problema relacionado com a apneia do sono e nós dissemos que a apneia do sono é um dos fatores preditivos, quer de morbilidade, quer de mortalidade, em relação às doenças vasculares cerebrais e periféricas. Claro. O doente, o Sr. Carlos Abreu, vai falar sobre a sua doença. É um doente com 60 anos, não é verdade? 60 anos, e que já tem uma patologia vascular sistémica, portanto, atingindo todo o sistema vascular cerebral, coronário e periférico. Então, e ele vai-nos falar da boca dele, vamos ouvir a gravidade do seu problema. Sr. Carlos, quando é que começou a ter sintomas de que algo não estava bem com a sua saúde? Isso já há bastantes anos, mas principalmente há 4 anos atrás foi quando me foi mais detectado, e principalmente do coração. E então fui... Mas o que é que tinha? Cansaço? Cansaço, sentia-me cansado, tinha falta de sono, tinha muitas dores de cabeça durante o dia, principalmente. Sim. E quer dizer, não andava bem mesmo. E sentia necessidade de dormir depois do almoço? De dormir. Muita necessidade de dormir. Sim. Então, depois comecei a ir ao médico, comecei ao cardiologista e foi proposto também ser operado. Aí agravou a apneia, não o coração, já ficou muito melhor, mas surgiu o problema mais forte da apneia do sono. Claro. Onde me foi detectado, me mandaram fazer os testes e onde me deram... Também fez estes testes durante a noite, ligada à máquina. E onde fui convidado a usá-lo e ainda hoje o uso. Sim. E realmente... E dorme melhor? Dorme melhor, facilitou muito melhor a vida, tanto de manhã a respiração, como tanto de dia como de noite. Sr. Carlos? Muito. O que é muito? Traduza muito. Quanto? Cheguei a fumar 4 maços por dia. 4 maços de tabaco por dia, sim. Quer dizer, não fumaria aos 4 porque eu era empregado de mesa
Mas era aquela coisa, fumava-se, acendia-se, ia-se atender os clientes, quando chegava tinha ardido, tinha que Sim, acender. o meu amigo deve ter trabalhado ainda na época em que se podia fumar dentro dos estabelecimentos e também fumava passivamente. Não é? Precisamente. E para além desse comportamento de risco, também se deixou engordar? Deixei engordar, até porque também comia bem e também... Claro. Estava mesmo ali à mão também a comida, não é? Uns copos jeitosos e a verdade é essa. Exercício. Caminhar, Exercício, era o andar todo dia, que já andava muito. Sim. Sim, no restaurante, não é? Mas se calhar não chegava. Já não se é? andava, mas claro que não era o apropriado. Claro, ainda para Porque mais o naquele andar a sítio que o ar é trabalhar não é o feito. mesmo de Quando se andar a o médico correr. lhe disse, tem mesmo que deixar de fumar, conseguiu ser Ora bem, radical? eu deixei, precisamente quando fui operado ao coração. Embora depois tivesse uma recaída e caí outra vez. Teve uma recaída. Mas deixei outra vez de fumar. E Há agora quanto tempo estou... deixou agora estar sem Está 3 meses e tal. 3 meses, que é realmente o mínimo que se pode exigir, mas ele já prometeu que nunca mais... Pelo menos tenho... Mas Ele tem essa necessidade. tem que, Essa necessidade, tem e sinto agora essa- só, e sinto num essa minuto, necessidade. ele pode dizer o que é que o aflige mais agora, Sim. como feliz mais em agora... relação aos seus sintomas. É o não poder andar, precisamente... Que essa rapidamente- Começou com uma claudicação, mas nem sequer dorme sem ter necessidade de analgésicos ter- potentes, como a morfina. Sim, para suportar a dor, não é? Para suportar as Tem uma dores. lesão já periférica. Mas que agravou quando voltou a fumar? Ora bem, agravou quando voltei a fumar. Sim, senhora. Sempre a ligação é fatal. Direta é entre fatal. o- Direto do posição tabaco fetal. e a Gostou de apneia. deixar de fumar? Ora bem, não me custou muito desta segunda vez. Da primeira Da primeira? Custou imenso. E engordou? Engordei sempre um bocado, mas depois, claro, como estava em tratamento também no hospital, Claro. não foi para excesso. Mas engordei, na mesma engordei. E tanto que agora já bati uns quilos, mas ainda continuo. Claro. Mas ainda lhe falava perder mais algum peso. Pelo menos pela silhueta, julgo que sim. Falta. Carlos, muito obrigado por ter estado aqui connosco. Obrigado. Doutor Anselmo, deixe-me só colocar-lhe esta questão, porque é defendida por alguns, até por alguns médicos, também especialistas em otorrinolaringologia, da promoção da cesta. Porque algumas pessoas defendem-se que a sua vida profissional não lhes permite dormir as horas que são necessárias, retemperadoras, para conseguirmos desenvolver bem a nossa vida. Mas, naquele horário do almoço, ainda se consegue descansar qualquer coisa. Pronto, mas Do mal ou menos? em relação à cesta temos que dizer, não há doenças, há doentes. Isto é, a cesta é aplicável e é aconselhável a algumas pessoas. É contrária, digamos, a determinadas pessoas. Ou seja, uma pessoa que tem de facto problemas de insónia e que se deita a dormir, é errado. Portanto, deve aproveitar para dormir à noite. No entanto, a fazer-se cesta, nunca mais de 20 minutos. E procurar sempre entre os picos, porque nós temos picos de sono Sim, e que são realmente entre as 2h30 e as 3 horas, não é? Portanto, essa é a altura em que se deverá fazer, mas nunca ultrapassar os 20 minutos. É que está contraindicado, os estudos demonstram, se 20 minutos. Algumas pessoas o fazem depois do almoço. E saber realmente se nessa pessoa está indicado. Se é indicado. E aí convém O recorrer a um indivíduo pode especialista. ter sonolência durante o dia, deita-se a dormir, mas não compensa o sono de noite. Portanto, é preciso ver-se porque é que ele não dorme bem. Claro. E se realmente... Primeiro saber as causas, não é? É fundamental respeitar o sono. Nós somos animais que dormimos à noite. Pronto, ficam aqui os vossos alertas. Muito obrigado. Passei. Muito bem. Passei. Com excelente classificação de excelente. Excelente. Oh, muito bem. Já nem é preciso Bem bom, apontamentos bem nem bom. nada. Obrigada Muito aos obrigado três. por ter estado aqui connosco.